Boa noite. Olá! Oi! Oi, cheguei. Boa noite. Boa noite. Deixa eu. Como é que estão as meninas? Já foram dormir? Estão dormindo, olha. Que Opa, milagre! viu? Como que Logo isso hoje já estão as aconteceu? duas dormindo. Pois é, elas resolveram colaborar hoje. Ah, porque elas estavam cansadas, né? Você estava lá em Guarapari. Sim, finalmente a gente teve uma oportunidade de sair de casa um pouquinho, né? Aí elas curtiram. Tô doida para acontecer. Então, gente, só enquanto as pessoas estão chegando, vou esperar uns 5 minutinhos. A Thaís fugiu. Fugir para uma casa, tudo que uma mãe de duas crianças precisa, Sim. porque, nossa senhora, é muito difícil ficar em casa no isolamento, ainda mais no apartamento, né? Depois de 30 dias, a gente conseguiu Complicado. ter uma folguinha. Ei, Ju. Então, falar um pouquinho, né? Começar. Essa live faz parte da semana do empoderamento para o parto. E ninguém melhor para chamar do que a Thaís, uma mulher super empoderada, que teve 3 partos completamente diferentes um do outro e que batalhou, né, sempre para conseguir realizar o seu desejo que conseguiu no seu terceiro parto. Sim. Então, a história dela é sensacional. Eu tenho certeza que vocês vão entender o motivo, a razão pela qual eu chamei a Thaís, e entender que o parto é, é uma caixinha de surpresas e a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Então, meu nome é Thaís também, para quem não conhece, falou aí que não conhece. Eu sou fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. Há 11 anos acompanho gestantes durante a gestação com orientação e exercícios e acompanho o parto também. Thaís, se apresenta um pouquinho. Meu nome é Thaís, também. Eu sou mãe de três. Eu agora tenho um grupo de acompanhamento de puérperas, né? Depois que a Thaís, minha xará, sai de cena, eu venho para fazer um grupo de apoio, de troca entre puérperas. E é isso. Então conta um pouquinho, como é que você achou já essa vida? Eu, eu já tinha ouvido falar, né, sobre esse acompanhamento de gestação. Eu sempre pensei que eu queria ter um parto normal. Desde antes de pensar de ter filho, eu sempre pensava, num dia, quando eu engravidar, eu quero ter um parto normal. Mas ponto, não sabia nada, não tinha pesquisado nada, não tinha noção de nada. Só sabia que eu queria isso aí, que dizem aí de parto normal. Na época eu perguntei para o meu médico e para algumas pessoas conhecidas se elas conheciam alguém que fez acompanhamento e me indicaram você. E aí eu fui conhecer o Gesta Vida. E gostei e resolvi começar a fazer o acompanhamento para entender melhor, assim, como é que era, né? E para me preparar também. Uhum. E aí, você sabia que era só exercício ou você também sabia que a gente tá travando quem? Eu, Thaís, de cima ou a Thaís de baixo? Jéssica. Você sabia que eram só exercícios ou você sabia também que era orientação, aconselhamento? Eu sabia que também era orientação e aconselhamento. E eu queria para exatamente entender melhor como que funcionava, né, essa experiência do parto. Entendi. E você sempre pensou em contratar uma fisioterapeuta para acompanhar o seu parto? Ou não? Então, sim, e não, assim, eu queria ter o parto normal, não tinha noção o que que era isso. Quando eu procurei na Gesta Vida, eu queria entender exatamente como funcionava esse acompanhamento. Então, eu fui, comecei a fazer os exercícios primeiro, e depois comecei a me inteirar melhor como que funcionava esse acompanhamento até o final da gestação. Você foi Mas assim, aprendendo. mas logo depois que eu comecei e que eu ia ouvindo das barrigudinhas que já estavam, né, mais pro final da gestação e ouvindo tudo que elas ouviam de você e tudo mais, eu já fui começando a ter mais certeza de que eu queria ter esse acompanhamento. Entendi. Porque, gente, o parto é uma construção, né? Então, quanto mais orientada você tá no trabalho de parto, quando você tem realmente um suporte,
a mais, uma pessoa ali que você tem uma conexão, mais tranquilo é o trabalho de parto, né? Então, você se sentiu segura para o seu primeiro parto? Como que foi quando estava chegando próximo ao parto? Todas as mulheres ficam ansiosas, né? Então, assim, eu tenho certeza que todas as mulheres ficam ansiosas, mas eu tenho certeza que eu já sou uma pessoa ansiosa normalmente. É mesmo, gente. Né? De verdade. E aí, isso potencializa, né, na gestação. Então, eu grávida fico ainda mais ansiosa. Então, para mim, o acompanhamento sempre foi uma coisa muito importante para baixar esse nível de ansiedade, sabe? De me puxar e falar, calma, fica aqui. A Thaís sabe quantas 10 milhões de mensagens eu mandava e tinha muita troca no grupo também. Então eu tinha muitas dúvidas e eu ficava muito apreensiva. Então esse acompanhamento foi muito importante para eu não surtar e para eu estar sempre bem informada e me acalmando e tudo isso, assim. Mesmo tendo médicos humanizados, né? Para mim, o acompanhamento, ele é uma coisa à parte, assim, muito além do médico, Agora travou mesmo. Deixa eu ver se volta. vou falar com o Matias vê a internet no quarto do meio. Voltou? Voltou. É que ele tá assistindo, então ele vai lá ver. É, qual parte que eu tava? Eu acho que Muito além do parto, o acompanhamento não, e do muito além médico. do médico, porque assim, nas consultas do médico, acho que a gente troca mais informações técnicas e é muito pontual. A gente tem já várias coisas para falar do pré-natal ali. Esse acompanhamento, ele vai muito além disso, ele vai mais também dos nossos anseios. Eu senti isso, assim, claro que cada pessoa sente de um jeito, mas eu me sentia mais segura ainda dos meus anseios, de ter uma outra opinião e de ter não sei, uma ligação mais forte, assim, uma ligação mais forte, não sei explicar melhor do que isso. Uma pessoa que te dá uma segurança a mais, né? Porque, gente, a Isso. gente sempre conversa. O que acontece, né? Você pode sempre querer o parto normal, então, assim, antes mesmo de engravidar, mas você pode despertar o parto normal durante a gestação. E aí, você tá com seu médico, que às vezes é humanizado e às vezes não é humanizado, e você tem que trocar. Então, há quanto tempo você conhece esse médico? Geralmente, a maioria das mulheres conhecem somente na gestação. E depois você tem poucos contatos com ele, né? Então, com o nosso acompanhamento, a gente se falava todos os dias, né? Então, cria uma intimidade um pouco maior e gera uma segurança um pouco maior. Então, conta um pouquinho como foi esse parto. Bom, Primeiro parto. o primeiro. O parto da Maria Luísa, né? Eu fiquei muito focada e muito ansiosa, assim, e muito. Eu botei muitas regras, eu acho, assim, na minha cabeça, né? De Quem é que. controladora, escuta. Pois é. Então, assim, para quem é controladora, olha, minha experiência não vale a pena. Tem que deixar fluir. Parto não funciona aqui na cabeça, sabe? Não funciona mesmo. E então eu estava muito focada de que eu não podia pedir analgesia, de que eu não queria cesárea de forma alguma, e eu acho que isso também me travou muito, porque eu fiquei muito tentando manter o controle o tempo inteiro. Tive pródromos desde muito antes, e 2 dias antes da Malu nascer, eu comecei a ter uns pródromos que foram, né, se Aumentando. parecia até que ia entrar numa sequência ali. E eu cheguei a falar com a Thaís e mandar mensagem, e cheguei a começar a contar as contrações e ficar empolgada que ia nascer. Por mais que eu falasse que não era para contar, Pois é. porque, gente, na fase inicial de trabalho de parto, se você não tem 3 contrações e 10, ignore o relógio, ignore, eu odeio. Quem já faz acompanhamento comigo sabe que eu odeio aquele cronômetro, aquele aplicativo que conta as contrações, porque são 3 contrações em 10 minutos. Se você não tem isso, ignora, larga o celular de lado. Ah, e eu já tinha, É. né, perdido o tampão e um monte de coisa, e a Thaís sempre falando, calma, isso não significa nada, né? Vamos manter a calma, espera na hora certa, você vai saber que vai nascer e tudo mais. E aí, nesse dia, era uma sexta-feira,
eu peguei e falei, ah, vou descansar um pouco. Eu até saí com meu marido, a gente foi jantar com os amigos e fiquei lá contando as contrações, eu e ele assim, disfarçando. Aí cheguei em casa e falei, nossa, vai ser hoje, né? E fui descansar um pouco, seguindo a dica da Thaís, né? Vou tentar dormir enquanto dava. Deitei, dormi, apaguei e as contrações foram embora, porque Não. não era trabalho de parto ainda. E aí no dia seguinte, acordei, me distraí, passei o dia. E aí quando chegou no final do dia de novo, eu voltei a ter contração. E aí as coisas foram, né, se encaminhando. E eu fiquei muito tempo na parte anterior do trabalho de parto, né? Sem estar em trabalho de parto ativo mesmo. E fui me comunicando o tempo inteiro com a Thaís, meu marido mandava mensagem, ela falava comigo no telefone, pelo meu tom de voz, ela já sabia que ainda não Não era estava. trabalho de Pois parto. é. Essa fase inicial é muito difícil, né, Thaís? Porque às vezes a dor não incomoda muito, mas a ansiedade de que algo está acontecendo, que está próximo a chegar ao trabalho Uhum, de parto é uhum. muito grande. E às vezes a dor incomoda muito. Então eu tenho esses dois lados. E aí, por isso que é importante tanta informação e empoderamento, para você não achar que você tem que sair correndo para o hospital, que o seu bebê está querendo nascer, ou até que o seu parto está demorando demais, porque essa parte nem é parto, né? Sim. E com certeza, sim, um dos principais fatores o principal fator de eu ter ficado em casa foi ter o acompanhamento, porque aí, claro que naquela hora que você falava, ah, não, ainda tá tranquilo, tá falando tá tranquilo, eu tinha vontade de atravessar o De me telefone, te matar. estrangular. Tipo, como tá tranquilo, tá aqui doendo. Mas foi super importante, porque eu continuava em casa, porque eu confiava no acompanhamento que eu estava tendo, de que eu podia ficar em casa, que não estava na hora ainda de eu ir para o hospital. E aí eu fui ficando, e eu lembro muito assim, que aí eu fiquei fazendo os exercícios que você tinha me ensinado, o acompanhamento do Matias, do meu marido, a tranquilidade dele e todo o apoio que ele me deu também foi fruto de todo o conhecimento que a gente foi buscar lá no Gesta Vida. Inclusive a gente fala muito, né, que algumas aulas específicas não é para mulher, não é para mulher escutar. É para acompanhante, porque ela em trabalho de parto, ela tem que se entregar, ela não tem que controlar o parto. Então você não pode controlar o seu parto. Você tem que deixar o seu corpo fluir, simplesmente sentir o parto e deixar o seu bebê nascer. Então, quem vai controlar, contar as contrações, avisar médico, avisar fisioterapeuta, avisar a doula, é o marido mesmo ou o acompanhante. Sim, ele estava super empoderado, ele também ali, de fazer as coisas. Então eu fiquei muito no chuveiro, e na bola, e no banquinho, até a hora Relaxando. que, até a hora que eu comecei a choramingar lá no banheiro, ela chamou a Thaís. Choramingar? Eu não Bom, me lembro de choramingar, não. eu sou daquelas grávidas que berram loucamente. Você tava falando, eu vi os stories falando sobre gritar, então não tenho, né, esse problema. Gente, Grito a Thaís muito. morava em qual andar naquela época? No vigésimo não, o 21º, por aí. É, Gente, quando vigésimo eu cheguei primeiro. na portaria, eu escutei a Thaís. Quando eu cheguei na portaria, 21º andar. Vocês têm noção disso? Então, sobre vocalizar, né? É. Vocalizem, gritem, gritem. E depois, quando você chegou lá em casa, é engraçado porque nessa parte, assim, eu nunca tive muita lembrança. Eu acho que eu me senti tão aliviada quando você chegou, que ali eu me entreguei aos exercícios. Eu lembro muito de eu pensar nisso depois que passou o parto, que eu acho que a gente ficou uma hora e meia lá em casa. E para mim era como se tivesse sido assim, uns 10 minutos. Se falasse que tinha sido 10 minutos, eu teria acreditado. Porque eu Uhum. fiquei mais tranquila, assim. E apesar de sentir muita dor, porque eu senti muita dor, eu sinto muita dor no parto. Mas isso não é determinante para as pessoas que têm medo de dor, porque eu senti muita dor, não pedi analgesia, eu tava Se o ali. desejo é o foco, né? É, Aquilo que a gente falou na live de ontem. Você tinha um desejo tão grande de passar por isso que a dor fazia parte do trabalho de parto, sim, mas não era um sofrimento para você, né? exatamente. Exatamente. Sim, a dor diminui quando a gente vê a Thaís. Gente, alguém me perguntou sobre SUS. Eu acompanhei a Juliana, que acabou de falar aí no SUS.
Então, sim, dá para ter acompanhamento no SUS. Agora não no coronavírus, não, mas dá, não tem problema. E aí, a parte muito feliz lá em casa foi quando você olhou para mim e falou: agora a gente pode ir para o hospital. Eu fiquei muito feliz, porque para mim era, né, mais um passo que a gente estava dando. E aí eu fui. A parte do carro é bem desconfortável, né? Falta de opção, as ruas com buracos. E uma coisa que eu nunca esqueço do parto é que a gente estava no hospital, ali na roleta para entrar, e você olhou para mim e falou assim: com quantos centímetros você acha que você está? Aí eu falei: ah, não sei, eu sei que eu quero estar com 10 centímetros. Aí você riu e falou: mas com quanto você acha? Eu falei: ah, não sei, eu só consegui repetir que eu queria estar com 10. Você falou: ah, eu acho que você está com 7 centímetros. E aí a gente subiu e o médico avaliou e eu estava exatamente com 7 centímetros. Isso é muito legal você falar, porque muitas pessoas, quando contratam a gente para acompanhar, ou fisicamente, ou mesmo online, elas falam assim: ah, mas você faz o toque, né, para saber a hora certa de ir para o hospital? E eu não faço, nunca fiz, né? Nem sei fazer, na verdade. Então a gente tem outros sinais. Existem vários sinais que o corpo te dá, pra gente, que o corpo dá, né, para saber exatamente com quantos centímetros de dilatação você tá. E olha que é difícil eu errar, geralmente eu acerto. Porque a experiência também, né, conta muito. E pela voz, pela fisionomia, você entende realmente como que aquele corpo está evoluindo, se está realmente mais avançado ou se não está. E E aí a aí, gente chegou com 7, o que aconteceu? bom, eu tinha passado muito mal, né, de madrugada, eu tinha passado a madrugada inteira no trabalho de parto. E aí eu fui para banheiro um pouco, você me recomendou, vamos relaxar um pouco, né? E aí eu fui, fiquei na banheira um tempo. E quando eu saí da banheira, eu tava com 10 centímetros de dilatação, né? Que foi quando eu cheguei. Então, eu fiquei muito feliz. Na minha cabeça ali, eu tinha. Conquistado o parto normal É já. isso aí, exatamente. Só que eu continuei aqui na cabeça, né? Muito focada. E a Malu estava muito em cima, muito, Alto. muito alta. Muito alta ainda. E ali naquele momento a gente começou a fazer uns exercícios e o médico sugeriu que a gente rompesse a minha bolsa, porque isso ajudaria a Malu a descer. Eu fiquei um pouco assim, mas acabei aceitando. A gente rompeu a bolsa. Eu acabei achando um pouco mais desconfortável ficar andando ali, porque eu tive que botar a fralda, né? Depois que rompeu. E a gente começou a fazer exercícios e muitos exercícios. E eu estava muito cansada. E as contrações começaram a ficar mais espaçadas e menos fortes, né? Pelo que eu me recordo. Isso. E ali já tinha passado acho que umas 2 horas que eu tinha chegado nos 10 centímetros de dilatação e a Malu continuava alta. Apesar de que eu me recordo de sentir uma pontinha lá da cabeça dela com a ponta do dedo. Mas, né, não começou a ficar travado e ali o médico sugeriu que eu botasse a ocitocina. Também foi uma coisa que eu fiquei um pouco refratária, porque eu tinha, né, um foco muito enorme Num parto natural. no parto natural, então eu fiquei um pouco assim. Mas aí ele falou: ah, ó, continua então, dá mais uma volta no hospital por aí, e aí a gente vai ver se continuar sem evoluir, a gente vai botar a ocitocina. E aí eu dei mais uma volta no hospital, que inclusive eu era a sensação no hospital, que eu acho que era a única pessoa que estava ganhando neném. Muito Gente, quem silenciosa já me também. viu no hospital por aí ou vê os meus relatos, fora do coronavírus, né? A gente anda todos os lugares que a gente pode andar. Porque ficar num ambiente só fazendo exercício é muito ruim, né? Você acha que o tempo não tá passando, você acha que tem alguma coisa errada. Então a gente anda, conversa, se distrai, vê pessoas, né? E aí as coisas acabam fluindo. E aí a gente deu mais um rolê no hospital inteiro. Mas a neném não encaixou a cabeça lá embaixo, né? O Malu continuou lá. E aí a gente partiu para ocitocina, que, nossa senhora.
Então vamos entender, né? As contrações dela diminuíram, não estavam ritmadas mais. E eu sempre falo, para um bebê nascer, ele precisa de motor, assim como um carro. Se um carro está sem gasolina, não adianta você ter um carro, porque ele não vai andar. Você precisa colocar gasolina para ele andar. Então, se uma gestante está em trabalho de parto com 10 centímetros, mas ela não tem contração, esse bebê não vai nascer. O bebê precisa de contração para nascer. E por isso, sugeriu a ocitocina. Então, se ela não estava com contração, na hora que colocou a ocitocina... Aí veio com tudo, uma atrás da outra, uma coisa assim, muito gostosa, né? Só que não. Eu senti muita dor no meu quadril também. E depois a gente viu, né, que a Malu tinha encaixado, eu não sei o nome técnico, né? Defletiva. Mas encaixou ali com um queixinho. Então talvez isso pudesse estar contribuindo com a dor forte que eu sentia no quadril. E aí, depois de uns 20 minutos que tinha botado a ocitocina, foi avaliar a Malu e ela estava com uma alteração, né, nos batimentos cardíacos, estava entrando em sofrimento. E eu recebi a notícia Partiu. naquela hora de que a gente ia para cesárea, que foi Que uma não foi notícia, fácil de escutar, né? não, não, foi Eu muito lembro até difícil. hoje. Até hoje eu me emociono, porque aquele momento ali foi muito forte para mim. Eu não tinha nem me preparado psicologicamente E para para uma viver cesárea. aquilo. E ainda mais na altura do campeonato que eu estava ali, eu achei que aquilo não podia acontecer. E, sinceramente, eu não consigo imaginar ter passado por aquilo sem a sua presença lá, sem a sua ajuda, sem seu acompanhamento, porque ali foi muito forte. E quando a gente entrou lá no centro cirúrgico, que você estava lá comigo, né, que o Matias ainda não podia entrar, enfim. Eu sei que quando eu olhava no seu olho, eu sabia da sua presença lá, aquilo me acalmava. E aí eu tive a cesárea, que não era o meu planejamento original, né? Mas tive minha bebezinha saudável comigo. E teve que E lidar com todas as frustrações relacionadas ao foi. parto. A perda de controle, né? Que você que é tão controladora, você que estudou tanto para ter um parto natural, não tomou analgesia, tentou ao máximo ser natural, aí teve que romper a bolsa, teve que usar ocitocina, que já tinha saído do caminho que Uhum. você tinha imaginado, né? E depois ainda virar a cesárea. Por isso que a gente fala que é tão importante entender todos os caminhos que você pode percorrer no parto. E aí teve que lidar com a frustração. Então você teve que desconstruir tudo que você aprendeu e lidar com aquele momento, né? Sim. E foi bem frustrante para mim, na verdade, porque eu não, assim, legitimava que eu tinha tido uma cesárea. Então, a dor da cesárea me doeu muito, porque além da dor física, me Era doeu, uma dor né? sofrida, pior do que a dor do Sim, parto, né? Porque a muito dor do pior. parto para você era uma dor que ia trazer a sua filha, Exatamente. era a dor que você tanto desejou Que passar, valia a pena, né? que valia a pena. E aí agora você estava com uma dor física mesmo, uma dor que Sim, você nunca quis, né? sim. Foi E é muito difícil isso. muito. Eu chorei muitos anos, na realidade. Chorei bastante. Foi muito tempo em que eu falava do meu parto e chorava bastante, né, sobre isso. E depois veio a próxima gestação, que era a gestação do Miguel. E aí Sim. você teve que, de novo, reconstruir, desconstruir tudo que você tinha passado e reconstruir. Nesse momento, algumas mulheres pensam que querem muito estar grávida, mas não querem pensar qual é a forma que esse bebê vai sair, né? Uhum. Porque você ainda tinha um sonho de um parto normal que não tinha acontecido, então você tinha medo de pensar de novo no parto normal e se frustrar. E Uhum. tinha medo da cesárea, que você não queria de novo, porque tinha doído tanto em você pela sua frustração. Exatamente. Então, Exatamente. então acontece que você engravidou de novo e não sabia como aquele bebê iria sair e ainda tinha muitas dúvidas, né, em relação ao seu parto. Conta um pouquinho. Então, e aí a gente começou a rever também, né, o parto da Maria Luísa, para ver o que eu gostaria, o que estava ao meu alcance de fazer diferente. Então, assim,
uma coisa que eu vi é que eu tinha que me permitir mais, que eu tinha que me soltar mais, que eu tinha que largar um pouco o controle, né? Que uma grande parte foi porque o meu par, eu fiquei travada no meu controle e o parto é entrega. E realmente, É descontrole. exatamente, apesar de eu ter aceitado a dor, eu aceitei a dor no mental, eu aceitei a dor porque eu estava focada naquilo e não porque eu realmente me permiti viver aquele momento. Então, isso foi uma coisa muito importante de eu rever o que eu podia fazer e revendo, assim, os procedimentos, independente, assim, cada pessoa é uma pessoa, cada parto é um parto, e o que serve para uma pessoa não serve para outra, né? Então, deixando bem claro que estou falando isso assim, eu não romperia minha bolsa nunca mais na minha vida, assim, em nenhuma circunstância. Podia vir um papa, podia vir qualquer pessoa e me jurar que se eu rompesse a bolsa ia acontecer uma coisa extraordinária. Eu, Thaís, não faria mais isso. Porque eu sempre vou ter um se. Será que ela teria encaixado de queixo se eu tivesse rompido minha bolsa? E ninguém nunca vai poder responder essa pergunta para mim. Então, o que acontece, né? A gente entende. Vou explicar um pouquinho da bolsa rota. É romper a bolsa ou não. Então, hoje em dia, a maioria dos médicos não rompem a bolsa no trabalho de parto. Quando eles sugerem de romper a bolsa? Então, imagina que aqui é o colo do útero. Deixa eu pegar a caixinha aqui. E esse daqui é meu bebê, tá? E a bolsa tá íntegra. Então, entre o colo do útero e meu bebê tem um bolsão de água aqui. O que a água faz? Então, quando você tem um volume de água e a contração empurra esse bebê para baixo, esse volume de água amortece e não consegue e não deixa o bebê chegar nesse colo do útero. Porque quando o bebê chega no colo do útero, ele passa. Então, essa água estava amortecendo o bebê de descer e vencer a resistência desse colo do útero. Então, alguns médicos, a partir de 7 centímetros, se eles percebem um bolsão de água e esse parto está demorando muito para acontecer, como ela falou, né? Ficou 2 horas lá e o bebê, apesar de ter 10 centímetros de dilatação, o bebê não tinha descido para o colo, para próximo do colo, não tinha descido, não tinha saído do lugar desde o momento que ela chegou, ele sugeriu romper a bolsa. E aí cabe da mulher decidir, né? Isso que é importante, você entender todos os caminhos, porque aí é uma decisão da mulher. É isso que ela falou. Agora ela não, nos outros partos, né? Ela não pediria, não deixaria romper. E é uma escolha dela. Ela poderia ter falado que realmente não queria que rompesse. Eu pedi para romper no meu. Eu tive Então, a mesma exatamente. situação na segundo filho, né? Eu tava com 10 centímetros, bebê bem alto. E aí eu falei, e eu também tava sem contração. E aí eu mesma falei, põe a ocitocina, rompe a minha bolsa, porque esse bebê vai nascer. Tudo que a Thaís não gostou. Por isso, eu também não botaria ocitocina de novo, mas é porque eu acho que é tudo a ver com o que você está sentindo, a sua Sim, entrega com e certeza. o que você quer. Por isso, aí a gente eu fiquei revendo as coisas do meu parto e pensando que eu poderia fazer diferente, né? A gente conversou sempre Então, esse muito. acompanhamento da segunda gestação foi completamente diferente, né? Porque na primeira gestação a gente tinha que construir realmente o conhecimento em relação ao parto. Na segunda gestação foi um pouquinho mais complicado, porque a gente tinha que desconstruir tudo que ela tinha passado para reconstruir e empoderar de novo, para ela Sim. ter coragem de enfrentar todo o parto, ter força e não ficar frustrada depois, se acontecesse novamente uma cesárea, né? E aí eu E me aí, abri muito mais, né, também, também. né, para permitir que as coisas fossem como elas tinham que ser. E ainda bem que eu estava me esforçando para ser menos controladora e para abrir, porque as coisas foram realmente como elas tinham que ser e muito diferentes de qualquer plano, porque eu estava com 26 semanas, eu já fazia o acompanhamento com a Thaís, estava até fazendo o exercício também, uma gravidez normal. Normal. E aí eu acordei um dia e eu estava sentindo uma dor. Comecei a sentir uma cólica, uma dorzinha. Mandei uma mensagem para a Thaís, falei, eu estou sentindo isso e isso, o que que você acha? Faço Ela, exercício ou não faço? vou para aula Eu ou tô não até de vou? roupa, né? Você já tava de roupa, eu me lembro. Cara. E aí você falou, de jeito nenhum, né?
você vai mandar mensagem para a médica agora, tal. E aí eu fui, e eu até cheguei a comentar com a Thaís, né? Ah, acho que eu tô parece uns pródromos, eu cheguei a falar, né? E aí eu mandei mensagem para minha médica, fui lá. A princípio o exame não deu, o toque não deu tanta diferença, mas eu saí e fui fazer uma ultrassom. E eu tava simplesmente em trabalho de parto, assim. Eu já tava com o meu colo do útero quase todo aberto. Eu tinha só meio centímetro do colo do útero. E eu saí da ultrassom direto para um repouso absoluto para rezar a cada segundo que o neném ainda ficasse na minha barriga, que o Miguel ficasse na minha barriga, ia ser importante. Então eu voltei para casa com essa notícia avassaladora. Continuei. Meio-dia veio uma notícia. É, Foi e meio-dia, né, que veio o resultado dos exames? sim, e aí supostamente tinha uma alteração mínima no meu exame de urina. E aí eu comecei a tomar antibiótico e Ultragestan, e tomei corticóide, fiz tudo que era possível, fiquei com o quadril para cima, mas tendo a experiência do parto anterior e tudo que eu já tinha me informado sobre o parto, eu sentia dentro de mim de que a gente não ia conseguir segurar aquele parto. Assim. Por mais que eu quisesse me manter esperançosa e não quisesse ficar falando que não ia dar certo, eu sentia, porque eu estava sentindo o meu corpo. E eu tive a experiência quase toda do parto deitada, né? Porque eu estava de repouso, a gente optou por não ir para o hospital, porque qualquer movimento, qualquer coisa poderia levar ali, né, ao Miguel a nascer, e a gente queria segurar. Nasceu. E aí, quando foi chegando mais no final da tarde, meu marido olhava para mim e falava: Thaís, seu gemido está aumentando, você está começando a fazer os sons igual era no parto da Malu, eu tô achando que não vai segurar. E aí eu continuei trocando mensagem com a Thaís e com a minha médica. E aí chegou uma hora que eu falei, realmente, eu fui fazer xixi e aí, né, teve um sangramento, eu senti que não ia dar para segurar. Nisso eu levantei da cama e falei, vamos pro hospital. Só que daí que eu falei, vamos pro hospital, 15 minutos depois o Miguel tinha nascido em casa, num parto normal que eu fiz sozinha, em casa com meu marido, que coitado, corria de um lado para o outro, para ligar desesperada para a Thaís e para minha médica, e vinha me acalmar com a cara mais calma do mundo. E o Miguel nasceu em casa. E foi E 15 depois. minutos mesmo, gente. Ela não tá brincando. Depois, para conversar com as pediatras, né? Passou todo o caso com a pediatra. A gente olhou as mensagens, né? Então, quando ela começou a mandar mensagem para a gente, eu acho que tá aumentando e não sei o que a gente vai fazer? Que eu liguei para o Matias, né? Para a gente tomar a decisão, não vamos para o hospital. Eu lembro que vocês estavam em casa sozinhos e aí você falou que não queria ir sozinha. Eu estava dando aula, eu falei, não, eu tô indo para ir agora, então, e a gente vai junto para você ter a segurança que estava tudo bem. E em menos de 15 minutos dessa ligação, o Miguel nasceu. Então, quando eu cheguei na casa dela, eu cheguei junto com a médica e a gente se deparou. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês com E essa cena aqui, isso sou eu né? sentada no chão do meu chuveiro, com o Miguelzinho no colo que tinha nascido. E interessante porque eu aprendi o que era um puxo no parto do Miguel. Porque eu achava que eu tinha tido no parto da Malu e aí eu vi que não tinha. Porque nessa hora que eu levantei, eu comecei a sentir muita vontade de fazer força. E foi a hora que eu botei a mão no ombro do meu marido e falei, que estava correndo pra gente ir pro hospital, e falei, olha, Vai nascer. esquece, vai nascer. Sim, foi com 26 semanas e falei, liga para todo mundo para vir para cá porque vai nascer, eu tô sentindo vontade de fazer força, eu já não consigo mais andar. E o Miguel, a história dele é essa, ele faleceu um dia e meio depois de nascer, não tem nenhuma relação com o parto, Isso é ele importante já falar. Ele já estava É, infectado, foi uma infecção que a gente não sabe precisar exatamente o que era, como era, simplesmente havia uma infecção, o corpinho dele já estava infectado, então, inclusive o médico. Pode Isso, falar. depois do óbito, então, foram feitos exames, né? Que algumas mães
até não querem fazer. E eu lembro que a Thaís me perguntou no hospital o que eu achava, se deveria ser feito esse exame ou não. E eu falei, Thaís, se você quer engravidar de novo e quer ter um pouco de segurança ou sensação de tranquilidade na sua próxima gestação, faça esse exame. Porque aí sim a gente vai entender, olha, não, independente de ter sido em casa ou não, não tinha o que fazer. E foi exatamente isso que deu no exame, né? Então, e aí o velório foi o velório mais emocionante que eu já fui na vida, porque o entendimento da Thaís foi muito importante naquele momento. Eu lembro das palavras dela e ela falou que ela agradecia por ter nascido em casa, porque em casa ela teve esse momento com Miguel. E que se tivesse nascido no hospital, as pediatras teriam levado o Miguel para, né, para UTI, teria feito Sim, todos os procedimentos. e o Miguel veio, ele nasceu em casa para ele conhecer a nossa casa. Ele já sabia que ele não ia voltar, né? E o médico, só para deixar bem claro que não teve nada a ver com parto mesmo, ele falou que não sabia nem como o Miguel tinha nascido, porque ele estava tão infectado que era para ele ter morrido dentro da barriga, né? Dentro da Intraútero, barriga. e que foi um milagre ele ter nascido. Ele nasceu tanto para a gente se conhecer quanto para eu ver como é que era ter um parto normal, né? Ele, ele Para veio para isso. você desconstruir e entender realmente, porque você ficava martelando muito na sua cabeça que você tinha chegado no expulsivo, então era uma pergunta que você sempre me fazia. Não, mas eu estava no expulsivo e o bebê não desceu, e eu falava, não, você nunca chegou no expulsivo, você chegou a 10 centímetros, mas você não chegou no expulsivo, né? Uhum. E aí no parto do Miguel, quando você teve realmente o expulsivo, você aprendeu o que era um Sim, expulsivo. sim. E eu sou muito grata, né? Porque eu tive ali o meu parto normal também e tive o meu filho nos braços pelo tempo que era para ser, né? Então foi muito, muito importante. É. E aí, logo depois, né? Quanto tempo depois mesmo? Então, na verdade, você tinha até perguntado, foi um mês e meio depois. Um mês e meio depois. É que eu demorei para descobrir, né? Aí eu vi só É, uma pergunta só para responder. A gente não sabe que infecção que foi, não foi possível chegar a essa conclusão, foi inconclusivo. Sabe-se que foi uma infecção, mas não sabe o que exatamente. Era dessas coisas inexplicáveis que só Deus entende que era para ser e que é isso. Que basta, resta aceitar, né? E exatamente. eu não estava pensando, né, em engravidar. Aliás, eu não estava Claro que pensando em não, né? nada. Eu estava Imagina só num luto. sofrendo profundamente. Na verdade, eu também não estava fazendo nada. Enfim, eu tive um momento de conexão aleatório com meu marido depois de um tempo. É difícil explicar isso. E quando eu voltei na minha médica, uns 2 meses, meio, 3 depois que o Miguel tinha nascido, eu voltei lá para tentar entender a história do Miguel. Eu expliquei para ela que eu achava que eu tinha mestrado em algum momento e que depois eu não tinha mestrado mais. Ela falou: ah, normal, né? Você ficou um pouco desregulada e tal, mas faz um teste de gravidez. E ela comprou comprou um teste de gravidez para fazer no consultório e eu descobri Ah, que eu foi estava assim? grávida. Eu não Foi. soube dessa história. Porque o Ela, consultório da médica dela é no shopping, então. pois é, ela pediu para comprarem um teste de gravidez, me entregou e falou: vai ali no banheiro fazer. Eu, como assim? Agora vai ali fazer. E aí eu fiz e fiquei trancada no banheiro porque eu não queria sair porque o teste deu positivo. E aí ela e meu Deus. marido ficaram gritando pra eu Aí sair do foi um banheiro. turbilhão de emoção, né? Porque você estava vivendo um luto da perda de um filho e descobriu que está grávida. E aí você fala, meu Deus do céu, como vai ser essa gestação, né? Eu fiquei 2 semanas sem falar do assunto. Nem com meu marido eu falava. Ele tentava conversar comigo e eu falava, desculpa, eu não tô preparada para falar sobre isso. E é curioso porque a Malu, minha filha mais velha, estava falando que tinha um neném dentro da minha barriga. E ela falou isso quando eu estava grávida do Miguel. Ela falou que eu estava grávida antes de eu fazer o teste. Dessa vez ela também falou. E aí ela continuava repetindo, mas mamãe, tem um neném na sua barriga. E eu, meu Deus, tem um neném na minha barriga mesmo. E eu não conseguia aceitar. Crianças. Pois é. E foi muito difícil para mim.
muito difícil, porque, na verdade, eu sentia como se eu estivesse traindo o Miguel, né? Como se eu estivesse Você nem tinha esquecendo ele, assim, vencido né? o luto ainda, né? E aí você colocou outro bebê, né, na sua barriga. E aí eu não queria contar pra ninguém, nem admitir que eu tava grávida, então eu fingi que eu não tava grávida, escondi a gravidez, né? Porque eu não queria que ninguém virasse pra mim e falasse, ai, que maravilha, Apontasse agora o vai ficar dedo. tudo bem. É, porque o Miguel continua sendo, né, meu filho, e eu não queria que ninguém achasse que eu estava substituindo ele, porque às vezes as pessoas fazem alguns comentários que, né, que acabam, que são, a intenção é boa, mas acabam machucando. E eu acabei de ver hoje no meu celular que há um ano atrás eu fiz uma foto contando que eu estava grávida. E eu já estava com uns 4 meses de gestação quando eu fiz isso. E eu não tinha uma barriga pequena, então eu nem sei como é que eu escondi. É, tipo eu na minha segunda gestação, só contei com 6 meses, as pessoas me perguntavam se eu estava grávida, e eu falava, não, gente, eu tô gorda. A barriga É isso aí. redondinha de gestação, não, tô gorda, não tô grávida, Pois não. é. Eu fiquei fazendo egípcia lá, usando as roupas, fingindo que eu não estava grávida. Aí eu trabalhei muito meu psicológico, né? Fazia terapia, até que eu vi que eu sei que meu filho é o Miguel e que eu respeito a história dele, e que eu estava vivendo outra história também, e que só cabia a mim pensar nisso. E aí eu tomei coragem, né? Assumi minha gestação. Claro que eu sempre fiquei muito grata pela TT existir, que eu não sabia que era TT, porque ela foi um bebê surpresa, eu não queria saber o sexo. Porque na gestação dela a única coisa que eu queria, e aí que eu fui ver que a E única aí coisa foi que me importava. outra desconstrução, né? Pois é. Outro. Então você teve que desconstruir, reconstruir todas essas ideias de parto 3 vezes, né? Na Uhum. primeira gestação, com muitas dúvidas em relação ao parto. Na segunda gestação, para desconstruir a cesárea e reconstruir o novo querer, o novo empoderamento em relação ao parto normal. E aí veio a perda, apesar de ter conseguido o parto normal, foi um parto normal prematuro, um parto normal que ele foi esquecido porque a perda foi maior. E aí veio uma nova gestação que, na verdade, não importava mais o parto, né? Uhum. Naquele momento. Uhum. Importava ter um bebê saudável dentro da sua barriga, que ele nascesse no tempo certo, e que você realmente tivesse esse filho. Então, durante toda a gestação, a dúvida ali no nosso acompanhamento, na nossa conversa, não era nem questão do parto, era realmente tranquilizar que nada, como não ia acontecer a mesma coisa como aconteceu no Miguel, né? Exatamente. Então, eu lembro quando estava aproximando das semanas que o Miguel entrou em trabalho de parto, essas semanas foram extremamente difíceis, né? E Sim. que era sempre assim, esse acompanhamento era realmente para te dar um apoio, um suporte emocional muito grande, porque a gente tinha que passar por essa barreira, passar por esse pensamento ruim e depois construir a história do parto de novo, porque esse bebê ia ter que nascer. Então, de alguma forma, em algum momento, a gente tinha que pensar nesse parto, né? E eu acho que aí foi com umas 34 semanas, por aí. Foi. Eu acho que eu só me permiti ter certeza de que, né? Bom, eu cheguei ao final da gestação, tá tudo certo. Agora o bebê vai ter que sair da minha barriga e eu agora estou me sentindo capaz de me preparar para o parto mesmo, né? Além da preparação para acreditar que tudo ia dar certo. E aí eu comecei a pensar e comecei a ver que eu realmente queria, sim, ter um parto normal, que E eu aí veio uma queria, notícia né? ruim, né? Pois é. Quando você tomou a decisão que queria um parto normal, veio uma notícia que a gente não esperava. Contei. Em uma A das, vida é da... cheia de emoções, gente. Pois é, e isso é interessante, porque, mais uma vez, em uma das 10.253 ultrassons que eu fiz na gestação, na terceira gestação, porque eu estava com muito medo, não consegui fazer diferente, mas hoje eu vejo que também não valia a pena fazer a quantidade de exames que eu fiz, né? Isso mexia ainda mais com a minha ansiedade, mas eu fiz o que eu dei conta na época, então eu respeito a Claro. minha história. E em uma dessas, a gente viu que poderia ter um afinamento no meu útero, onde tinha a cicatriz da cesárea.
E era uma coisa incerta, porque não existe um exame específico que dê uma certeza que isso existe. Então é um chute, assim, uma olhadinha que pode ser que tenha um afinamento. E aí a gente começou a pensar, então será que não dá para ter o parto normal? Ou Será será que que vai o ter que ser... útero vai romper com toda a E sua história? Então imagina, né? Apareceu esse exame, então ela já tinha uma história de perda e aí veio aquela dúvida na cabeça, né? Será que vale a pena passar para o trabalho de parto? E aí, talvez ter a chance de romper esse útero e ela passar para outra história ruim, né? Uma outra história dolorida, que pode ser que faça ela sofrer novamente. Uma história que não tinha nem um ano do Miguel, né? Pois é, mas aí mais uma vez o acompanhamento ele foi muito importante, porque eu lembro até que na época a Letícia foi no congresso, né? Se é parto, Sim, isso aí, né? E ela viu lá as pesquisas mais recentes sobre parto normal depois de múltiplas cesáreas, né? Que existe supostamente o risco de ruptura, que é exatamente o risco que a gente estava avaliando no meu parto, e viu que não tinha uma contraindicação, que a questão era estar bem acompanhada, com bons profissionais, e estar fazer bem uma atenta prova no de parto. parto. É isso aí. E a pessoa está perguntando se o útero rompe, o que pode acontecer. Você quer? Você pode, se ele realmente vier a romper, você pode gerar sequelas para esse bebê e também é um risco para a mãe. Pois é, então aí eu vivi esse momento de incerteza, e aí que veio toda a bagagem da minha história, e toda a bagagem de todas as informações que eu colhi sobre o parto, e que eu recebi do acompanhamento, e eu decidi que eu estava disposta e que eu queria e que eu ia bancar o meu desejo do parto normal, sim. E E eu por tive. isso que é empoderamento. Por quê? Ela se informou, entendeu todos os caminhos que ela já tinha percorrido e que ela poderia percorrer nesse terceiro parto. Ela tinha o poder de escolha, porque era uma opção dela. Então, nós, profissionais da área de saúde, o nosso dever é informar essa mulher e ela decidir o que ela quer sobre o corpo dela, né, para ela tomar a decisão. E ela ter o poder, né, ter realmente e a gente realizar o desejo dessa mulher. Então, depois de toda a informação que ela teve, ela decidiu que ela queria. Ela queria realmente assumir esse risco e tentar o parto normal. E foi isso que eu fiz mesmo. Porque porque não existia, né? Não existia nenhuma evidência científica. Gente, ela não colocou a bebê dela em risco em nenhum momento. Não existia, não existe nenhuma evidência científica que por você ter uma, duas ou três cesáreas, seu útero vai romper, né? O que existe é que você tem que fazer a prova de trabalho de parto, então você tem que entrar em trabalho de parto e o profissional que está acompanhando, né? O médico que vai acompanhar, ele vai observar o seu trabalho de parto e ver se precisa intervir fazendo uma cesárea ou não, né? E era isso, é essa a decisão. E aí eu falei, né, para minha médica que eu estava assumindo e que eu queria ter o parto normal, queria tentar, e ela também respeitou a minha escolha, respeitou o meu desejo e bancou a minha escolha também. E aí eu foi totalmente diferente também. Quer falar, Thaís? Quer... Não, prova de parto é quando ela entra em trabalho de parto. Então tem que esperar o parto acontecer para saber se esse útero vai aguentar ou não. E aí eu fui e eu comecei a me exercitar no final, né? Comecei a fazer umas aulas do agacha, Que até até então ela para não tinha feito. porque eu não estava preparada, né, psicologicamente. Aí eu fui me entregando e fui fazendo caminhada, ia caminhar para praia e conversava, né, bastante com a Thaís, ficava lá falando que eu não estava sentindo nada, porque a Malu nasceu de 38 semanas e um dia, e eu já tinha passado a idade gestacional do Miguel, e aí Ah, tava não aquela tem contato. incógnita, porque eu não estava sentindo nada, eu não estava sentindo pródromos, eu não tava dilatando, não estava acontecendo nada, e eu ficava brincando, assim, que
que eu não sabia o que aconteceu. Eu ficava pensando, essa criança não vai nascer, ou então vai nascer de repente. De novo veio a mulher controladora, né? Porque a gente sabe que o bebê pode nascer até 42 semanas, a médica dela espera até 42 semanas e ela com 39 semanas ainda queria que o bebê nascesse. Num dia anterior a gente se encontrou na praia, né? E aí a gente marcou um churrasco para ela esquecer que no outro dia o bebê poderia nascer. Então eu falei, vamos, amanhã vai ter um churrasco, a gente vai pensar em outra coisa, mas não vai pensar no parto. Mas E na aí verdade foi isso que aconteceu. aconteceu, porque na sexta-feira eu saí pra andar, falei, eu vou esparecer. No sábado eu falei, quer saber? Eu vou relaxar. E aí eu fui na praia, fui na casa dos meus sogros que moram uns 40 minutos daqui, eu tava sem ir, com medo de entrar em trabalho de parto. E aí eu relaxei, voltei pra casa nesse dia, fui dormir super cansada. E aí, de madrugada, eu acordei, comecei a sentir umas cólicazinhas, aí fiquei bem desconfiada, assim, falei, não vou botar muita esperança, porque vai que é um alarme falso. Mas fiquei ouvindo uma meditação, e aí quando deu umas 5 e pouco da manhã, as contrações começaram a vir, e aí eu comecei a sentir, né, mais dor, e eu comecei a ter certeza. Eu falei, eu não sei quanto tempo vai demorar para nascer ainda, mas vai nascer, Um né? problema sério da Thaís neste momento é que a gente tinha essa questão da gente olhar para a barriga, ver os sinais, se tinha chance de romper o útero ou não. E nesse momento ela não queria ninguém, nem o marido dela perto dela. Eu lembro que o marido dela me ligou e falou assim, eu acho que ela está em trabalho de parto. Eu falei, como assim você acha? Vai lá, deixa eu ver, né? Porque eu faço uma ligação de vídeo. E aí eu vejo a gestante, como que ela tá, converso com ela. E ele falou assim, não, ela não me quer lá perto, não quer nada. Falei, então você vai chegar perto da porta do banheiro, vai fazer um áudio pra mim e vai me mandar. Porque dependendo de como tá, a gente vai ter que ir pro hospital. E ela fez esse áudio e eu falei assim, ô louco, já tá na hora. Eu tô indo aí pra sua casa agora, que tá na hora de Não, mas tudo o acontecer. que aconteceu foi que eu tava com muita vontade, tava com muita dor de barriga, e aí eu não queria que ele ficasse lá, sabe? Eu sei, todas as grávidas têm isso, e as grávidas sentem vergonha, e eu não fugi a regra, entendeu? E aí eu fiquei meio bloqueada, não queria ele dentro do banheiro. E aí quando a Thaís chegou aqui, eu já tava pedindo arrego, eu já tava pedindo pra ela vir mesmo. E aí quando ela chegou, e aí eu relaxei, foi assim, umas duas rodadas de contração depois, e a minha bolsa estourou. E aí eu até vi que você fez um post sobre mecônio, né? Porque a minha bolsa Tinha estourou e mecônio. tinha mecônio. Não, muita emoção. E ela falou, calma, tá tudo certo, a gente vai pro hospital agora. Só que eu já tava começando a sentir vontade de fazer força, né? E aí eu falava, eu comecei, não sei se eu consigo ir. E ela falou, você consegue ir sim. Pode levantar. No meio de cada contração, não importa se você tiver contração de 1 minuto, você vai andar e você vai pro hospital. E aí a gente foi pro hospital e eu tava morrendo de medo de nascer no meio do caminho. E a gente chegou no hospital e eu nunca imaginei na vida que eu podia ter um parto a jato, né? Que eu sempre quis, mas achava que estava muito distante da minha realidade. E a gente chegou no hospital, era acho que agora não sei lá. 7 e pouquinho. Eram 7h50, 7h40 e poucos, e nasceu 8h07, né? Eu cheguei já com vontade de fazer força, e aí a Thaís me ajudou. A gente ouviu os batimentos da TT, tava tudo certinho, então eu já cheguei já no expulsivo. E aí eu segurei minha TTzinha e descobri ali que era a Maria Tereza, que era uma menina, porque eu não sabia, era bebê surpresa. Eu também não sabia. E foi muito. Não, não sabia, né? Não sabia. A Thaís sabia. Ela colou, ela descobriu que era menina e não quis me contar. Ainda bem. E uma coisa muito legal do meu expulsivo é que eu tinha feito com a Paula lá os exercícios pro períneo e eu sabia exatamente quando a TT estava coroando, assim, eu sabia que ia nascer ali naquele momento, então também foi muito bom o acompanhamento, né, pélvico. E aí ela nasceu linda, maravilhosa, saudável. E, enfim, você realmente teve ali a concretização do seu sonho que há 5 anos atrás você tinha buscado. Sim.
né? É E por tive o isso que meu eu parto falei que é a normal. mulher mais empoderada que eu conheço e que ela que tinha que vir contar todas essas histórias para vocês, porque muitos de vocês pode ser que não consigam um parto normal, pode ser que aconteça alguma coisa, que vocês tenham que reconstruir novamente essa ideia, mas que não é para desistir, né? Na primeira intercorrência que aconteça. Né? Então, o acompanhamento que a gente faz é justamente para isso, para ter assim, ó, esse sorriso no rosto. E foi muito emocionante realmente ver E você a conseguindo Thaís conquistar. Uhum. é a mulher mais empoderada que eu conheço e ela ajuda muita gente a se empoderar. Então, por isso que o acompanhamento é tão maravilhoso, porque é uma mulher forte, inteligente, cheia de conhecimento e amor e carinho. E Uhum. foi muito maravilhoso viver esse momento com você. Ai, obrigada por ter vindo aqui de peito aberto, contar sua história novamente, porque quem não viu, gente, a Thaís estava aqui semana passada falando sobre o puerpério, né? Os 3 puerpérios diferentes que ela passou e como foi esses puerpérios. Então, eu queria muito agradecer novamente por você estar aqui. É sempre um prazer estar junto com você, você sabe disso. E que essa linda história, né, a gente construiu aí ao longo desses 5 anos e que nos fez nos aproximar muito e hoje em dia nós somos amigas, né? E muito feliz por ter uma amiga tão empoderada quanto ela. Obrigada, Ó, eu que agradeço. Eu já então é falei, né, que isso. ser considerada empoderada por você, com certeza é uma honra. Ah, gente, ó, esse parto, na verdade, para mim, foi muito desesperador quando ela me falou que ela estava grávida, porque eu estava passando no meio de um tratamento, né? E eu queria muito acompanhar. Tem foto das duas juntas, não tem, só tem do nascimento aqui da Malu. Eu queria muito acompanhar esse último parto dela, esse desfecho. Então, eu fiquei muito feliz em ter conseguido. E é aqui nos puxos que ela teve. Então, eu queria terminar essa live agradecendo todos vocês que estavam aqui presentes. E falar que realmente do motivo da gente estar fazendo essas 3 lives, né? Então, nós estamos lançando, a gente está na semana de pré-lançamento, do nosso acompanhamento online da gestação e do parto, porque a gente sabe que com o coronavírus vocês não estão conseguindo fazer acompanhamento com ninguém. E a gente sabe o quanto isso é importante, como vocês viram aqui na live, né? Quanto ter uma pessoa que você consiga ligar, que você consiga falar, quantas vezes for necessário, mandar mensagens quantas vezes for necessário, tirar todas as dúvidas que surgirem na sua cabeça, independente se são dúvidas. Ela me falou, eu acho que é bobeira, mas eu vou perguntar. Não, nunca é bobeira. Né? Então a gente acha que esse acompanhamento é realmente muito importante e por isso na quinta-feira nós vamos lançar esse acompanhamento da gestação e do parto. Então se você quer entender como que é esse acompanhamento, manda uma mensagem pra gente inbox, que lá nós vamos te contar como será esse acompanhamento. Faltando 1 minuto e meio para a gente terminar, eu queria então falar para vocês, deixar aí um dever de casa, né? E ontem eu pedi para vocês entenderem o real motivo que vocês querem um parto normal, para não desistir na primeira contração, não desistir na primeira intercorrência que surgir. E hoje eu quero que vocês se espelhem na força da Thaís e pesquisem, se informem ao máximo e entendam que os caminhos que você pode seguir realmente, e que se deu errado dessa vez, pode ser que dê certo da próxima, e que não existe certo ou errado, na verdade, né? O que a gente quer é um bebê saudável realmente no colo, Com né? certeza, é isso. Thaís, aí eu tô me perguntando se você quer mais filhos. Não sei, quem sabe? Não tá 100% fechada essa fábrica, não. Quem sabe, né? Ela sempre sonhou ter 5 filhos, gente. Mas se eu tiver, com certeza, eu vou estar com o acompanhamento da Thaís e do Gesta Vida, sem dúvidas. Não, porque agora não existe mais ela me contratar ou não.
É assim, engravidou, eu tô lá do lado dela, independente se ela quer ou não. Graças a Deus, que bom, né? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Tchauzinho. E boa noite para vocês. E amanhã tem live, não percam. Amanhã a live para você entender realmente todo o trabalho de parto, as fases do trabalho de parto. Não percam. Tchau, tchau. Tchau.